Olá, serei seu professor nesta videoaula de dispositivos de proteção para uma instalação elétrica. Vamos começar? Os temas dessa aula serão fusíveis, DTM, o disjuntor termomagnético, DR, dispositivo residual, DPS, dispositivo de proteção contra surto, e o aterramento. Vamos começar falando sobre a proteção fusível. É um dos métodos de proteção que você pode e deve utilizar para suas instalações elétricas. Mas devemos tomar cuidado com que tipo de fusível podemos ou devemos utilizar. Existem muitas instalações, principalmente as antigas, que ainda são dotadas de fusíveis do tipo cartucho, aquele fusível de papelão. Esse fusível não deve mais ser utilizado, pelas suas características construtivas e de proteção. O fusível, ou os fusíveis ideais que nós devemos utilizar nas nossas instalações são esses aqui. Os fusíveis do tipo Dia-Z ou os fusíveis do tipo NH. Esses são fusíveis constituídos com corpo de cerâmica e uma proteção fusível específica para os circuitos de proteção da atualidade. Portanto, sempre utilize um desses dois tipos de fusíveis. Seguindo nas proteções, nós vamos falar do disjuntor termomagnético. O disjuntor termomagnético, ele tem, na verdade, três funções. A de comutar o circuito, ou seja, energizá-lo e desenergizá-lo para uma manutenção, por exemplo, fazer a proteção contra sobrecarga e fazer a proteção contra curto-circuito. Existem vários tipos de disjuntores, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, esse aqui é o nosso disjuntor unipolar. Ele é utilizado na proteção de apenas uma fase do circuito. Nós temos sempre a manobra para ligar e desligar o circuito. Então, sempre que eu vou fazer uma manutenção, eu preciso verificar se o circuito está desenergizado e tem aqui os terminais para fazer a conexão do circuito a esse disjuntor. Esse disjuntor pode ser também bipolar. Assim eu posso utilizar duas fases. Eu estou monitorando, protegendo duas fases. De mesma forma, eu tenho a manobra e os terminais para conexão do circuito. Na frente aqui do disjuntor, eu sempre tenho marcado nele o valor da corrente máxima que pode circular por esse disjuntor, que deve estar em conformidade com a corrente do circuito. Esse disjuntor pode se apresentar também como tripolar, e aí eu faço a proteção de 3 fases. Temos também o disjuntor diferencial residual. É este outro exemplo que eu trouxe para vocês. Ele parece o disjuntor termomagnético, mas na realidade ele vai fazer a proteção contra fugas de corrente. O que são as fugas de corrente? Ou melhor, em quais situações podem ocorrer fugas de corrente? Bom, um equipamento pode estar com uma falha de isolação. Havendo esta falha de isolação, a corrente que estaria circulando para o funcionamento do dispositivo pode ser desviada para o corpo de alguém que tocar nesse equipamento. E aí, o que vai provocar na pessoa? O choque elétrico. Então, esse dispositivo é para a prevenção de choque elétrico. Ou então, o que pode acontecer é uma fuga de corrente para um outro condutor ou para um outro dispositivo. E isso pode ocorrer um incêndio. Então, esse dispositivo é também utilizado para a proteção de incêndio. Então, se numa instalação eu colocar um DR, eu estarei protegendo essa instalação contra choque elétrico e incêndio. Então, é uma proteção que deve trabalhar em conjunto com o disjuntor termomagnético. Você vai perceber que nesse disjuntor há uma diferença entre o disjuntor termomagnético, que é a presença desse botão de teste. Então, esse botão de teste deve ser utilizado para verificar se está tudo ok com o dispositivo. Então, ele está lá monitorando o funcionamento do circuito, e quando eu pressionar esse botão de teste, o disjuntor deve ser desarmado automaticamente. Se ele não desarmar, é porque você tem um problema no dispositivo ou tem um problema
nas conexões que estão chegando a ele. Esse dispositivo pode ser unipolar, para receber uma fase e o neutro, ou tripolar, para receber 3 fases e o neutro. É importantíssimo a conexão do neutro, porque é assim que ele vai verificar se há uma fuga de corrente. E eu trouxe para vocês também um exemplo de um DPS. O que é o DPS? Dispositivo de proteção contra surtos, também chamado de para-raio eletrônico. Então, você já pode imaginar que o surto é justamente essa descarga atmosférica, ou raio. Então, quando um raio cai numa instalação, uma instalação é afetada por um raio, podem acontecer diversos problemas. A queima de equipamentos, tomadas, interruptores podem ser torrados, os condutores, mesmo dentro das tubulações, serão torrados. Então, é muito importante que as instalações sejam dotadas de proteção contra os raios. A melhor delas é o para-raio. Mas não é toda residência que vai instalar um para-raio. Nem há necessidade de se instalar um para-raio em uma residência. Você vai instalar um para-raio sempre que a edificação for mais alta que as demais. Ou então vai utilizar a NBR 5419, que é uma norma específica para o chamado SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, se é um comércio, é uma indústria, há a obrigatoriedade desses sistemas. Na residência, não há necessidade de você instalar um sistema de para-raio, mas a norma 5410 traz a obrigatoriedade no uso do DPS. Então, embora você não precise ter um para-raio na residência, você precisa instalar um DPS. O DPS fica instalado no próprio quadro de energia elétrica. Ele vai receber uma fase em um dos polos e o outro polo estará conectado ao aterramento. Sempre que a sua instalação elétrica for afetada por um raio, o DPS vai proporcionar uma alternativa para esse raio. Então, ao invés desse raio ir para os circuitos da instalação, ele virá aqui para o DPS. Nesse caso, o DPS vai queimar. Sempre que passar um raio por ele, ele vai queimar. Então, DPS como esse que eu estou demonstrando aqui, eles demonstram aqui no seu visor uma parte verde e quando ele queima, ela é mudada para vermelho. Então, é muito importante que, vez ou outra, você faça uma inspeção do quadro e verifique se o DPS continua verde. Se ele estiver vermelho, você precisa substituí-lo. E você precisa utilizar tantos DPS você tiver de acordo com as fases que você tiver no seu quadro. Então o meu quadro tem 2 fases, eu tenho que utilizar 2 DPS. 3 fases, 3 DPS. Então vamos falar do aterramento elétrico. O aterramento elétrico é muito importante. É uma questão que acaba sendo esquecida, deixada de lado por alguns eletricistas, e isso não deve acontecer. Isso porque os equipamentos, eles não precisam do aterramento para funcionar. Mas o aterramento elétrico é importante para a proteção. Proteção seja patrimonial do equipamento, como pessoal, das pessoas que estão interagindo com aquela instalação elétrica. Por isso é muito importante observar a presença do condutor de aterramento elétrico nas instalações, e esse condutor ele vai obedecer alguns padrões que estão mencionados na norma NBR 5410. Ali existem diversos esquemas de aterramento, porque um problema para o aterramento elétrico é que algumas instalações elas não estão preparadas para a sua instalação. Nesse caso, a norma está prevendo uma infinidade de possibilidades para que você tenha o aterramento elétrico na sua instalação. Portanto, nunca deixe uma instalação sem o aterramento elétrico. Isso pode causar problemas físicos e patrimoniais e pode causar também uma série de interferências, principalmente em equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos, eles são mais sensíveis à interferência. Portanto, a presença do aterramento elétrico pode sim fazer a diferença para o seu funcionamento.
Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês um vídeo que fala sobre o dispositivo de proteção contra surtos, o DPS, um outro vídeo que explica muito detalhadamente o funcionamento do DR, o disjuntor diferencial residual. Tem um excelente artigo falando sobre aterramento elétrico e os seus esquemas de ligação. E por fim, um outro vídeo para falar sobre o sistema de aterramento. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto dispositivos de proteção para uma instalação elétrica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!